Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e atendendo a pedidos de vocês, e cumprindo a promessa que a gente fez há algum tempo atrás, a gente deu uma pausa no projeto em razão da grande quantidade, de demanda de editais que tiveram no mercado aí. Mas agora a gente continua o nosso quadro CSI Cast, que é o seu podcast de medicina legal e perícia criminal. E hoje, nesse episódio de número 1, a gente vai estudar o caso dos irmãos Naves, aquele que eu sempre menciono para vocês em aula, como sendo um dos maiores erros judiciários do Brasil, que fez com que a confissão não pudesse ser aceita como única prova, lá no artigo 158 do Código de Processo Penal. O que o Código de Processo Penal fala, Quando a infração penal, quando o crime deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E é por isso, que a confissão não pode servir como única prova para a condenação de alguém que esteja respondendo por um crime. Isso data desde a década de 1940, quando os irmãos Naves foram injustamente condenados pela prática de um crime grave e depois descobriu-se que eles não eram os responsáveis e que o crime sequer tinha ocorrido, tá? Então hoje a gente continua. Esse primeiro episódio eu vou trabalhar com vocês o caso dos irmãos Naves e na sequência, para estabelecer um paralelo da importância da perícia criminal para a comprovação e a materialidade dos crimes, a gente vai trabalhar o caso Isabela Nardoni em alguns poucos minutos adicionais. Só que nós faremos em duas faixas para o áudio não ficar muito longo, tá? Essa primeira faixa será o caso dos irmãos Naves e a segunda faixa, na sequência, será o caso dos irmãos o caso Isabela Nardoni. E gostaria de lembrá-los aí de se inscreverem e participarem das nossas redes sociais para vocês não perderem os nossos conteúdos. Nós temos aí o nosso perfil do Instagram, @professorlaesio.csi, onde a gente divulga a nossa agenda de aulas, tá? E dicas e notícias de concursos. Na sequência, tem aí o nosso canal do YouTube, no qual você está antenado neste momento, Eu gostaria de pedir para você inscrever-se e ativar as notificações para você não perder as próximas faixas. E nós temos aí também a nossa terceira e importante rede social, nosso canal do Telegram, que é a maior comunidade de perícia criminal, criminalística, criminologia e medicina legal para concursos do Brasil, tá? Já estamos quase atingindo a marca de 10 mil participantes. Se você não está lá, você está perdendo a agenda de aulas, materiais gratuitos e de qualidade semanalmente. E abaixo é aí o nosso parceiro Direito Simples e Objetivo, por onde a gente disponibiliza os nossos cursos para vocês. Então vamos lá estudar o caso dos irmãos Naves, Vamos lá. O caso dos irmãos Naves é considerado um dos maiores erros judiciários do Brasil. Aconteceu na cidade mineira de Araguari em 1937. Os irmãos Naves, Sebastião Naves, de 32 anos, e Joaquim, de 25, eram trabalhadores que compravam e vendiam cereais. Joaquim Naves era sócio de Benedito Caetano. Benedito comprou, com auxílio do seu pai, grande quantidade de arroz, trazendo-o para Araguari, Minas Gerais. Mas com os preços em queda à época, Benedito viu-se obrigado a vender a sua safra com expressiva perda, arrecadando grande quantidade de dinheiro, mas contraindo dívidas e tendo um grande prejuízo, sobrando-lhe ao final uma grande importância que, no entanto, não daria para cobrir o que devia ao restante dos credores. Benedito resolve então desaparecer, deixar a cidade. Os irmãos Naves, constatando o desaparecimento de Benedito e sabedores de que Benedito portava grande quantidade em dinheiro, comunicaram o fato à polícia,
que imediatamente iniciou as investigações. Então, à época, a Polícia Judiciária de Minas Gerais, né? O caso foi então atribuído ao delegado de polícia Francisco Vieira dos Santos, que protagonizaria um dos maiores e vergonhosos e conhecidos erros judiciários da história brasileira. Iniciaram-se então as investigações e não demorou a formular a convicção subjetiva de que eram os irmãos Naves os responsáveis diretos pela morte de Benedito. Erroneamente, claro, né? A partir de então, iniciou-se uma trágica, prolongada e triste trajetória na vida de Sebastião e Joaquim Naves. Joaquim e Sebastião foram levados a um campo aberto, amarrados a árvores e tiveram seus corpos untados com mel para serem atacados por abelhas e formigas e outros tipos de animais, ouvindo tiros e ameaças constantes de morte. E o pior, muita gente presenciando tudo isso à época. Submetidos a torturas das mais cruéis possíveis, privados de alimentação e de visitas, os irmãos Naves resistiram até o esgotamento de suas forças físicas e morais, assinando de forma forçada uma confissão formal do crime. Realizado o julgamento, os irmãos Naves foram condenados a cumprir 25 anos e 6 meses de reclusão. Após cumprirem 8 anos e 3 meses de pena, obtiveram livramento condicional, em agosto de 1946, por comportamento prisional exemplar. Em 1948, em diante, Sebastião Naves inicia a busca pela prova da inocência. Era preciso encontrar o rastro de Benedito, o que vem a ocorrer, por sorte do destino, em julho de 1952, quando Benedito, após ocultar-se em terras longínquas, retorna à casa dos pais em Nova Ponte, sendo reconhecido por um primo de Sebastião Naves. O caso passou a ser nacionalmente conhecido. A imprensa o divulgou com merecido destaque. A mesma população que, influenciada pela autoridade do delegado, inicialmente aceitava como certa a culpa dos irmãos Naves, revoltou-se com o ocorrido, tentando inclusive linchar Benedito, que esteve desaparecido. Em revisão criminal, os irmãos Naves foram finalmente inocentados em 1953. Qual foi o grande erro do ponto de todo o processo criminal? Toda a investigação baseou-se numa convicção de culpa sem provas materiais, sem perícia, sem a constatação da materialidade dos fatos, ao condenar duas pessoas por um assassinato bárbaro baseado em confissões e em elementos meramente circunstanciais, o que gerou um dos mais graves erros jurídicos do nosso país. Não houve sequer a comprovação da materialidade do crime. Geralmente, pensa-se em perícia para encontrar as provas materiais que sirvam para incriminar os culpados, o que é verdadeiro, é claro. Porém, o foco da perícia é analisar os elementos materiais com vistas a desvendar o que de fato ocorreu, ou seja, determinar a verdade dos fatos, servindo inclusive para inocentar. O que, se tivesse sido realizado, no caso citado, serviria para inocentar dois seres humanos injustamente condenados. A tortura a que foram submetidos os irmãos Naves foi presenciada por outra pessoa e ninguém a impediu. Algumas pessoas entrevistadas à época disseram que eles pareciam culpados, simplesmente pareciam culpados e aceitaram toda a barbárie contra eles. Toda a tortura a que foram submetidos os irmãos Naves não foi impedida, e mesmo algumas pessoas entrevistadas à época disseram que eles pareciam culpados. A título de curiosidade, se você quiser conhecer melhor, aí vai ter de pesquisar, né? Porque não será fácil de encontrar. O caso dos irmãos Naves foi tema de um filme brasileiro em 1967,
do gênero drama, intitulado O Caso dos Irmãos Naves, baseado no livro de João Alamy Filho, que foi o advogado dos irmãos. Então, pessoal, a gente finaliza aqui, né, o caso dos irmãos Naves na faixa seguinte, né? No episódio seguinte do nosso podcast de perícia, a gente vai trabalhar o caso da Isabela Nardoni, estabelecendo um paralelo com o caso dos irmãos Naves para mostrar para vocês a importância, né, da perícia criminal, da criminalística, da medicina legal no estabelecimento da autoria e da materialidade dos crimes. Espero que você tenha gostado. Não deixe de dar o seu joinha aqui, de curtir, de compartilhar, ativar as notificações e não deixe também de ouvir a próxima faixa do nosso podcast para você concluir o assunto. Lembrando que o texto, né, foi retirado do livro da obra Locais de Crime, dos Vestígios à Dinâmica Criminosa, escrito pelo professor Jesus Antônio Velho, professora Karina Alves e por Cleiton Tadeu, tá? Livro da editora Milênio, um excelente livro, já esgotado, daí a importância de você não perder esse conteúdo, porque é um livro já esgotado, que se você encontrá-lo para comprar, você terá de pagar muito caro e esse conteúdo encontra-se lá, tá? Então é isso, até mais, até a nossa próxima faixa, valeu, um abraço.